Meus amigos, uma notícia que surpreendeu o mercado no dia de hoje foi que o Grupo Pão de Açúcar está entrando com um pedido de recuperação extrajudicial. E se você investe em fundos imobiliários, você tem que ficar atento até o final desse vídeo, porque eu vou te explicar o que isso afeta nos seus investimentos. Pois nós temos hoje o Grupo Pão de Açúcar alugando vários galpões de alguns fundos imobiliários muito importantes da Bolsa de Valores. Em destaque, eu trago o Gari 11. O Gari 11 hoje tem 14% da sua receita atrelada ao Grupo Pão de Açúcar, que no dia de hoje pediu aí uma recuperação extrajudicial em fato relevante anunciado ao mercado. Isso tudo trouxe preocupação para os meus seguidores, então eu resolvi fazer um vídeo completo aqui. Vamos falar do Gari 11 e também explicar o que está acontecendo com o Grupo Pão de Açúcar. Porém, outros fundos imobiliários também têm contratos com o Grupo Pão de Açúcar. Como eu disse a você, o Gari 11 hoje tem 14% da sua receita atrelada ao Grupo Pão de Açúcar. Mas nós temos também outros grandes fundos imobiliários que têm contratos com o Grupo Pão de Açúcar. Por exemplo, nós temos o TRXF11, o TEP11, o XPLG11, o BRCO11, também tem ativos locados para o Grupo Pão de Açúcar e claramente podem ser afetados por essa notícia que surpreendeu o mercado no dia de hoje. Pois bem, olha as notícias que aconteceram aí junto ao Grupo Pão de Açúcar no começo desse ano, quando o Grupo Pão de Açúcar anunciou o resultado do quarto trimestre de 2025. Olha aí, GPA tem prejuízo de 572 milhões de reais no quarto trimestre, sendo que os analistas esperavam um prejuízo líquido de 134 milhões. Então a situação do grupo, que foi comandado durante muito tempo pelo senhor então Abílio Diniz, está passando por um momento muito delicado. Um grande grupo varejista no Brasil, que emprega milhões de pessoas, passa por um momento difícil. Lembrando que hoje nós estamos com uma taxa de juros em 15%, o que não ajuda nada o varejo, porque pressiona a nossa economia, o crédito fica mais caro e empresas que estão em dificuldade financeira ficam presas contra a parede, pois com juros tão altos, o crédito para uma recuperação estrutural da empresa fica muito alto, fica aí algo muito ruim para essas empresas. Bom, no dia de hoje, o Grupo Pão de Açúcar anunciou o seguinte: Grupo Pão de Açúcar fecha acordo com credores para plano de recuperação extrajudicial de 4,5 bilhões de reais. E aí muitos seguidores começaram a me mandar mensagem. E agora, André, o que vai acontecer com o Gari 11? Até porque eu mesmo falei nos meus últimos vídeos que eu vinha comprando muitas cotas do Gari 11. Eu cheguei a comprar só nesse ano mais de 120 mil reais em cotas do Gari 11, seguindo a minha estratégia, e fiquem tranquilos aí porque eu estou tranquilo e eu vou explicar nesse vídeo o que está acontecendo, tá? Bom, mas o Grupo Pão de Açúcar então anunciou que precisava fazer esse acordo extrajudicial de 4,5 bilhões de reais em dívidas, para poder se reorganizar financeiramente como uma empresa, sem ter que recorrer efetivamente a uma recuperação judicial que envolveria justiça e seria muito mais burocrático, inclusive para os seus credores. Bom, é interessante você também entender a diferença entre recuperação judicial e a recuperação extrajudicial, que foi o que o Grupo Pão de Açúcar anunciou que está fazendo hoje junto aos seus credores. Pois bem, a recuperação judicial, como diz o nome, ela vai envolver a justiça. Então vai ter um juiz tomando conta de todo o processo. Isso é o pior cenário. Porque a justiça vai determinar o que vai acontecer com a empresa daqui para frente, ela vai estar no dia a dia ali, o juiz vai estar observando, vai estar direcionando, e a empresa vai contar com a ajuda da justiça para poder, em paz, digamos assim, poder ir saindo do buraco. Então esses credores vão depender muito da justiça e do juiz para que possam fazer os seus acordos. Quando você tem um acordo extrajudicial, a empresa ela estará tratando direto com os credores sem a posição de um juiz ou da justiça. Então fica algo muito mais flexível para que os credores, enfim, e o Grupo Pão de Açúcar possam chegar em um acordo amigável para que tudo seja feito da melhor forma possível. Então, nesse cenário, eu já enxergo, opa, não é bom, mas também não é tão ruim, porque um acordo extrajudicial mostra que a empresa está disposta a cumprir com seus objetivos, os contratos não param, os aluguéis continuam. No caso do Gari 11, acredito eu que os dividendos,
continuarão sendo recebidos, os aluguéis continuarão sendo pagos, e eu acredito muito que esse acordo do Grupo Pão de Açúcar seja diretamente, inclusive, com os bancos, porque os juros são mais altos, então a empresa ela fica contra a parede, como praticamente como um refém ali, né, de juros muito altos, de dívidas muito agressivas. Então é um acordo que o Grupo Pão de Açúcar manda para o mercado do seguinte: eu quero pagar a minha dívida, só que na situação que está, Brasil, juros altos, os contratos muito caros, eu não vou conseguir. Então vamos parar agora, vamos fazer um acordo extrajudicial para que a coisa não fique tão feia a ponto de chegar a um acordo judicial. Agora, qual o risco especificamente para os fundos imobiliários? Primeiro, vamos deixar claro aqui qual o percentual, pelo que eu pesquisei, do Grupo Pão de Açúcar frente aos fundos imobiliários que eu citei. Hoje, o mais envolvido seria o TEP11, com cerca de 25% das suas receitas atreladas ao Grupo Pão de Açúcar. Na segunda posição viria o Gari 11, hoje com mais de 400 mil cotistas, inclusive, que investem no Gari 11. O Gari 11 tem cerca de 14% das suas receitas atreladas ao Grupo Pão de Açúcar. Nós temos também o TRXF11 com menos de 5%, o BRCO com cerca de 3% e o XPLG com menos de 2%. Tá? Então, em grande destaque aqui, a gente traz o TEP11 e o Gari 11, que especificamente a gente vai falar um pouco mais sobre ele. Bom, o Gari 11 hoje, no momento que eu gravo, até que a queda não está tão expressiva. A gente está tendo uma queda aqui no dia de hoje de 0,5% no momento que eu gravo. Tá? Ainda não chegou o fechamento do mercado. Não é nada muito expressivo. Porém, o Gari 11 já apresentava quedas recentes, né, cerca de 5% aqui nas últimas semanas, nos últimos meses, porque, enfim, aconteceu algo, uma mudança estratégica no fundo do Gari 11 que assustou um pouco os seus cotistas. Por quê? O Gari 11, para quem não sabe, ele era negociado como Galg 11 alguns anos atrás, onde os seus gestores focavam em galpões logísticos apenas. Uma mudança estratégica e inteligente, vamos ser muito sinceros, é que o Galg 11 passou a ser negociado com aquele Gari 11, onde o gestor colocou para dentro imóveis de renda urbana, locados justamente para supermercados, tá? Não só o Gari 11, como outros eu vou trazer aqui para você. Pois bem, o Gari 11, neste ano de 2026, anunciou em fato relevante que comprou um prédio comercial, ou seja, lajes comerciais, e alugou para o MRV, que é uma grande construtora hoje no Brasil, tá? E notícia boa, esse prédio está alocado com um contrato de longo prazo, com multas muito bem amarradas e com um dividendo muito bom, na casa de 2 dígitos, acima de 10%, segundo aí os gestores do Gari 11, inclusive foram no meu podcast, o Irmãos Dias Podcast, vou deixar para vocês aqui a entrevista para vocês conhecerem um pouco mais sobre a gestão, sobre os gestores, sobre o Gari 11, e eles explicam que esse prédio comercial, inclusive, quando eles compraram, já veio com um inquilino de ponta, com multas muito bem atreladas. E hoje ele se torna um fundo imobiliário super híbrido, digamos assim. Não só focado em galpão, mas também em renda urbana e lajes comerciais, tá? Nos últimos 12 meses, o fundo pagou cerca de 11,87% em dividendos, que para um fundo imobiliário de tijolo que investe em imóvel físico é excelente. Se nós olharmos inclusive o valuation do fundo, o PVP, que é o preço sobre valor patrimonial, que em 1 estaria no valor justo, hoje negocia 0,88. Ou seja, com essa queda recente, a meu ver, abriu oportunidade. Eu gosto do Gari 11, eu gosto da estratégia do Gari 11 e eu acabei comprando bastante, né? Posicionei vocês aqui, abro minha carteira para vocês no canal, por isso que é importante vocês estarem inscritos no canal Mestre da Riqueza. Se você não está, já se inscreve, porque eu estou sempre atualizando minha estratégia. Se você chega aqui um pouco tarde, você vai ter algum tipo de informação desatualizada. Bom, hoje a 0,88 eu comprei, vim comprando cotas do Gari 11, tá? Eu acho que é um bom fundo imobiliário, a estratégia é uma estratégia interessante, que segue parecida com o TXF11, e hoje o TXF11 é uma das maiores posições que eu tenho em carteira. O TXF11 também está migrando o seu portfólio para um super híbrido, digamos assim, tá? Com galpões logísticos, renda urbana, mas também outros tipos de imóveis atrelados até como agências bancárias que no futuro podem virar ativos de renda urbana. Nos últimos 12 meses, o fundo ainda teve uma valorização de 16%. Mesmo com essa queda recente, somado aos dividendos 11,87%, ainda teve uma valorização real de cerca de 5%. Tá bom? Lembrando que essa variação de 16% nós temos que somar os dividendos mais a valorização das cotas. Bom, é um fundo imobiliário que vem pagando bons dividendos, nos últimos 5 anos quase 11% em média por ano, no último ano quase 12%, então
o histórico mostra que ele realmente é um bom pagador. E ponto positivo, hoje o Gary 11, por ter aumentado de tamanho, inclusive essa é a ideia dos gestores que eles me falaram no podcast, é que eles têm uma boa diversificação geográfica e de ativos dentro do seu portfólio. Olha lá, são 14 imóveis só em São Paulo, só em São Paulo, nós temos na Bahia mais 4, no Rio Grande do Sul 2, aí nós temos imóveis na Paraíba, Alagoas, Goiás, Distrito Federal, Rio de Janeiro, Ceará, Roraima, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Paraná, Maranhão. Então está bem diversificado quanto à quantidade e também regiões geográficas. Isso é bom para um fundo imobiliário, porque a gente fica mais protegido. Quando a gente olha o Grupo Pão de Açúcar em específico, hoje ele representa cerca de 14% da receita do Gary 11. Nós temos 38% com o Carrefour. Se o problema tivesse sido com o Carrefour, eu ficaria mais preocupado, porque quase 40% do fundo hoje depende do Carrefour, que é uma empresa, até onde eu sei, saudável, uma multinacional, uma empresa muito grande, muito sólida. Na segunda posição, nós temos aqui uma empresa que tem mais de 100 anos de histórias, que é a BAT, que é uma empresa hoje também com 21% de receita, tá? E a empresa, hoje, para você ter ideia, como eu disse, ela tem mais de 100 anos de história e ela é uma empresa líder aí no segmento de tabaco. É uma multinacional presente em vários países, inclusive. E aí, na terceira posição, nós temos o Grupo Pão de Açúcar. Temos também, com grande relevância, o Grupo Mateus, que também é de varejo com 8%, a MRV, que alugou aquele prédio comercial que eu disse com 8%, e aí nós temos, em menor proporção, a Almanara, a Desco, a Air Liquide, Três Corações, que é produtora de café, a Vale e Mercado Livre também, que é um grande player do mercado de varejo. Então, um grande ponto positivo para o Gary 11 é a diversificação. Nós temos aqui uma boa parte com o Carrefour, que não apresenta problemas até o momento, e o Grupo Pão de Açúcar, né, é relevante, mas não tanto quanto outros players que nós temos aqui dentro do Gary 11. Um outro ponto positivo é o tipo de contrato que o Gary 11 hoje atua, né, que é um contrato hoje atípico. O que é um contrato atípico no caso? Você tem um contrato amarrado, bem amarrado, com multas elevadas, de longo prazo. A maior parte dos contratos do Gary 11 hoje estão ali em torno de 17 a 19 anos. Então a gente tem uma previsibilidade de receita muito interessante. E a multa de rescisão, inclusive, ela é integral até o final do contrato. Ou seja, se o inquilino quiser sair hoje, ele é obrigado a pagar a multa até o final do vencimento. Então isso protege muito nós cotistas também. Agora, um ponto importante, mesmo com esse contrato atípico, com essas multas, se a empresa vier à falência ou pedir recuperação judicial, em alguns casos vai ter uma renegociação, né? Então não é também marcado em pedra, não é a ferro e fogo. Se isso for parar numa recuperação judicial, a gente pode ter algum tipo de renegociação, mas de qualquer forma é um contrato que protege nós investidores. Mais um ponto positivo que eu trago aqui para o Gary 11 é a questão da sua alavancagem. Não é um fundo que está alavancado com muita dívida. Hoje o Gary 11 tem muito mais dinheiro em caixa do que tem de dívida. O Gary 11 tem 1,1 bilhão de reais em caixa, com dívidas que não somam nem metade hoje do seu poder de caixa. Nós temos aqui, então, uma alavancagem de menos 12%, o que significa que o fundo tem muito mais dinheiro aí do que dívida, tá? Ah, André, mas o fundo imobiliário não pode captar dívida. Pode, de certa forma. Tá? Lembrando que os fundos imobiliários no Brasil, eles têm que distribuir 95% da receita e apenas 5% poderia ficar no caixa, digamos assim. É muito pouco dinheiro para que ele possa crescer, comprar outros imóveis, tomar corpo, digamos assim. Então, o que os fundos imobiliários podem fazer e não podem fazer? O fundo imobiliário não pode captar empréstimo junto aos bancos para comprar imóveis, é proibido no Brasil. Nos Estados Unidos, os REITs podem fazer isso. Tá? No Brasil, não. Então, como é que é uma forma de alavancagem que os fundos imobiliários podem utilizar? Como eu falei aqui, o Gary 11 tem contratos de 19, 20 anos. Tá? Ele pode chegar num banco e falar, olha, eu tenho um cliente, eu tenho um inquilino, no caso o Carrefour, que é um grande inquilino com um balanço sólido, tem um contrato comigo num galpão específico de 19 anos aí de contrato, com inclusive multa integral. Se sair, tem que me pagar tudo. Vamos fazer o seguinte, eu passo esse aluguel para você pelos próximos 19 anos e você me antecipa esse valor que eu teria nos próximos 19 anos. Claro que o banco vai fazer toda uma análise e vai falar, olha, pelo risco eu vou cobrar para você uma taxa de juros XYZ. Ok, a taxa de juros acordada entre ambas as partes, o fundo imobiliário, a gestão pode pegar esse dinheiro antecipado e aí pode investir em outros imóveis ou enfim fazer os seus investimentos. Um fundo imobiliário muito alavancado tem risco,
porque boa parte dos seus aluguéis, por exemplo, já estariam comprometidos. Então a gestão também tem que fazer um bom trabalho e é isso que a gente sempre analisa. Mas hoje a gente vê que a alavancagem do Gari 11 é baixa, então nós temos muito mais dinheiro em caixa, o que protege também o investidor. Agora, quais são os riscos para nós investidores do Gari 11? Como eu disse, o GPA entrou agora num acordo extrajudicial. Fazendo a coisa certa, a gente não corre risco, ele vai pagar os aluguéis bonitinho, tudo certo. Agora, se realmente a situação da empresa piorar e ela for rumo à falência, aí sim a gente corre o risco de lá na frente ter algum tipo de problema quanto aos dividendos. Lembrando, a exposição do Gari 11 é de 14% com o GPA. Tem outros inquilinos segurando a bronca. Caso o GPA saia desses galpões, pós um acordo, algum problema específico, outro inquilino vai chegar para ocupar a posição. Então a gente pode ver a cota cair por um tempo, mas depois ela pode até se recuperar num futuro próximo. A gente pode ver os dividendos caírem durante um tempo, mas depois também se recuperar. O que não está no meu cenário agora, porque o Grupo Pão de Açúcar está numa recuperação extrajudicial. Não disse que não vai pagar ou que foi à falência. Então a gente vê hoje uma exposição de 14% como algo ainda protetivo, tá? Claro, pode ter renegociação no aluguel? Pode. O Grupo Pão de Açúcar pode fechar algumas lojas deficitárias, pode também ter que entregar algum tipo de galpão para o Gari 11, e aí tem a questão da multa, vai ter que negociar. Tudo isso faz parte do jogo do mundo dos negócios, tá? Mas a questão é que o Gari 11 hoje, a meu ver, está muito protegido quanto aos seus acordos em contrato junto ao Grupo Pão de Açúcar. Agora, o que a gente precisa entender, nem sempre a gente vai investir num cenário maravilhoso, até porque quando o cenário está muito maravilhoso, a gente não tem oportunidades na mesa. Quando aparece esse tipo de situação e problemas no mercado, a gente começa a pescar boas oportunidades, né? E a gente pode encontrar coisa muito boa e pagar barato por isso. Eu sigo confiando no Gari 11, eu inclusive vou continuar investindo, não vou vender nada do Gari 11, vou até aumentar um pouco a minha participação, como eu já tinha previsto, vou manter meus planos, a minha estratégia, porém vou acompanhar de perto essa situação junto ao Grupo Pão de Açúcar e aos outros inquilinos também do Gari 11. Por isso que eu falo, é importante você saber onde você está investindo, entender o que você está fazendo com o seu dinheiro e para isso é importante que você também não pulverize sua carteira e perder totalmente o controle, porque quando sai algum tipo de notícia, você pode ficar desesperado e pode acabar vendendo algum ativo na correria e fazer um mau negócio, tá legal? Mas se você gostou desse vídeo também, já aperta o botãozinho de curtir, vai me ajudar muito a manter esse canal gratuito aqui para você. Um grande abraço e até o próximo vídeo.